Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que está em Lucas capítulo 18, a partir do verso 35, que fala do cego, que ganha a visão. Ele estava à beira do caminho, mas hoje eu quero falar sobre a fé que cura, né? A fé que curou aquele homem, que ele não olhou para as dificuldades, ele não olhou para a multidão, ele olhou para Jesus, né? Aquele que cura, né? Então a sua fé trouxe a cura para a sua vida. Mas como aconteceu? E como ficou depois que ele foi curado? Então vamos lá. Lucas 18, do verso 35, diz assim: Aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego à beira do caminho, suplicando por esmola. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. E informaram-lhe: É Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi. Vou dar mais ou menos um grito aqui, tá bom? Então ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à beira, trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Jesus falando: Que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Jesus lhe determinou: Recupera a visão. Seja curado, né? Recupera a visão. Porque ele disse: Eu quero voltar a enxergar. E o Senhor disse para ele: Recupera a visão. E o Senhor continua: A tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Que tremendo. Um homem simples, que estava cego, que o maior desejo dele era ser curado, era voltar a enxergar. E do meio da multidão, uma multidão que seguia Jesus. E quando você vê uma multidão, há diversas pessoas, há diversos tipos de pessoas. Há aquele que realmente estava ali para adorar o Senhor, para render louvores a Ele. Há aqueles que já foram curados, que estavam ali também louvando o Senhor. Há aqueles ali na multidão que estavam apenas como curiosos, será que Ele vai fazer? Né? Aqueles lá apenas como acusadores. Mas existia um homem que estava à beira de um caminho, que quando ele soube que Jesus estava ia passar naquele lugar, ele começou a chamar a sua atenção. É a primeira coisa aqui. Para que a nossa fé, para que a fé que eu e você exercitamos, porque a fé é como um músculo, nós precisamos exercitar todos os dias. É interessante isso, ouvir isso de um grande pregador. A fé é como um músculo, nós precisamos exercitar para que ele se fortaleça. E aquele homem, ele sabia o que ele queria e ele tinha fé para que isso acontecesse. Só que existia uma multidão à sua frente. Mas o que ele que poderia fazer? Como ele poderia alcançar essa cura? Como ele poderia alcançar a Jesus? Chamando a sua atenção. E como nós chamamos a nossa atenção hoje? Adorando, louvando, lendo a palavra, orando, entrando no nosso quarto, fechando a porta. Existe várias maneiras de nós chamarmos a atenção do Senhor. E esse homem, ele chamou a atenção de Jesus. E Jesus, ele chamou por duas vezes, porque a primeira vez a multidão mandou ele se calar. Mas ele não contente com aquilo, ele disse: Não, eu vou continuar. A Bíblia não diz que ele diz isso, mas eu acredito que no coração: Não, eu vou continuar, eu quero ser curado. E aquele homem vai e diz: Olha, começou gritou mais alto, diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ele chamou a atenção. Aí nesse momento aí, o Senhor parou.
e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. Queridos, nós só precisamos chamar a atenção, é a primeira coisa. Se nós queremos ser curados através da nossa fé, nós precisamos chamar a atenção de Jesus. A segunda coisa que acontece quando eles trazem aquele homem até Jesus, e quando ele chega bem próximo, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Aí vem um segundo ponto aqui. Nós precisamos ser específicos quando estamos na presença do Senhor. Aquele homem, ele queria ver. Aquele homem queria enxergar. Qual é a sua necessidade hoje? Quando você está nos pés de Jesus, quando você está na presença do Senhor, qual é a sua necessidade? Seja específico. A primeira coisa, seja específico. A segunda coisa, seja específico. A primeira coisa é chamar a atenção de Jesus. E quando você chamar a atenção de Jesus, tenha certeza, querido, que Jesus ele se agrada, porque é quando eu chamo a atenção de Jesus através da adoração, através do louvor, através da palavra, através da oração, isso agrada o Senhor. Até quando eu cuido da minha família, eu estou chamando a atenção de Jesus. Estou chamando a atenção do Senhor. Seja específico quando você estiver na presença dele. O Senhor vai te perguntar e te pergunta hoje: o que queres que eu te faça? Seja específico. Eu quero ser curado, eu quero que meu filho seja liberto, eu quero ser liberto da bebida, eu quero ser liberto das drogas, eu quero ser liberto da prostituição, eu quero ser liberto de tudo aquilo que me impede de chegar ao Senhor. Seja específico. E aí você vai ter a resposta de Deus. Porque o pastor Luiz Hermínio fala: o Senhor não responde pergunta, ele responde a resposta. Porque ele diz: o que queres que eu te faça? Você vai responder: eu quero ser curado. O Senhor vai lá e responde a tua resposta. Ele vai e cura você. Ele diz: restaura a visão. Se você quer que o seu filho seja restaurado, ele vai dizer: seu filho seja restaurado. Se você quer que seu casamento seja restaurado, ele vai dizer: seja restaurado esse casamento. Se você quer parar de fumar, o Senhor vai dizer assim: pare de fumar, o Senhor vai te curar. Se você tem um vício de bebida, o Senhor vai te curar. Você não vai beber mais. Aquele que bebia não vai beber mais. Aquele que roubava não vai roubar mais. Aquele que se prostituía não vai se prostituir mais. Porque você está sendo específico na presença do Senhor. E aí ele termina dizendo: a tua fé te curou. Glória a Deus. Esse é o que acontece antes de nós sermos curados através da nossa fé. E o que acontece depois vai depender de você. Vai depender, para mim, na minha vida vai depender de mim. E na tua vida vai depender de você. Porque aquele homem, quando Jesus diz: a tua fé te curou, a terceira coisa acontece. Ele permanece no caminho. A terceira coisa acontece. A primeira coisa, ele chama a atenção. A segunda coisa, ele é específico quando está na presença do Senhor. E a terceira coisa, ele permanece em Deus. Para que queridos, ele permanece como gratidão, ele é grato. Ele diz: olha, naquele mesmo instante o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. E quando toda a multidão, aquela multidão que o comprimia, aquela multidão que estava comprimindo Jesus, aqueles mesmos que viram, que disseram para aquele homem: cala-te, não fala nada, vai estar atrapalhando, aquela mesma multidão, a Bíblia diz, quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Queridos, que tremendo. A primeira coisa, chame a atenção do Senhor. Chame a atenção do Senhor. Não sei qual é a tua dor, não sei o que você tem passado, mas chame a atenção do Senhor. Chame a atenção com adoração. Senhor, não aguento mais. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu preciso de Ti. Chama a atenção dEle. Ah, Pai, eu Te amo. Pai, eu preciso de Ti. Chama a atenção dEle. A segunda coisa, seja específico, Senhor, seja específico. Senhor, recupera a minha visão, recupera, Senhor, meu coração, recupera a minha mente, recupera os meus ouvidos, recupera, Senhor, em nome de Jesus. Recupera os meus filhos, recupera o meu casamento. E a terceira coisa, quando você chamar a atenção, que ele recuperar, e ele disser para você: a tua fé te curou, permaneça.
Glorifique. Primeira coisa, olha, permaneça, glorifique. E todos aqueles que um dia te barraram, todos aqueles que um dia não acreditaram em você, não se preocupe, porque Jesus acredita em você. Mas com o teu testemunho, muitos vão se render ao Senhor. Muitos vão glorificar os nomes do Senhor. Por quê? Porque a tua fé te curou. Amém? Deus abençoe você. Em nome de Jesus, tenha um dia abençoado, final de semana abençoado. Amém? Que a paz do Senhor esteja com você. Tchau.